Então, Shalom para todos. Vamos ministrar o Shiur de Yom Kippur com o seguinte título: Yom Kippur, o Mashiach e o mistério de Azazel. Nós estudamos que em Yom Kippur, Vaikra Levítico 16, há aquele rito de um bode que é escolhido para Adonai e o outro para Azazel. O Cohen Agadol, o sumo sacerdote, ele pegava 2 bodes, ele lançava sortes e um era sorteado para Adonai e o outro era para Azazel. E tudo isso em Yom Kippur. E esta passagem da Torá, ela tem um mistério muito grande, tanto em relação ao Mashiach, Yeshua, quanto ao próprio Azazel. E por isso que o tema é Yom Kippur, o Mashiach e o mistério de Azazel. O ritual no templo em Yom Kippur, meus irmãos, possui uma simbologia profética muito forte. Porque nós lemos na Torá que o sumo sacerdote pegava 2 bodes, ele fazia um sorteio. Um era para o Eterno e o outro era para Azazel. E aí a Torá, em Vaikra, Levítico 16, a partir do verso 7, diz assim: também tomará os 2 bodes e os porá perante Adonai, à porta da tenda da revelação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, um para Adonai e o outro para Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cairá a sorte para Adonai e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para Azazel será posto vivo perante Adonai para fazer expiação sobre ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Meus irmãos, olhem que interessante. O sumo sacerdote pegava 2 bodes, lançava sorte. Um era para Adonai, e o que era para Adonai era sacrificado. E diz a Torá que ele era sacrificado para Adonai como oferta pelo pecado. Isso tem tudo a ver com o Yom Kippur, que é o dia para ter expiação e perdão dos pecados. E esse rito, acontecia em Yom Kippur. Levítico 16 é algo que acontecia em Yom Kippur. Então, em Yom Kippur, havia um sorteio. Um bode para Adonai, ele será uma oferta pelo pecado, ele será sacrificado. Mas um bode era escolhido para Azazel. E esse bode para Azazel, ele ficava vivo e ele seria enviado ao deserto. Essa passagem da Torá, ela tem um mistério muito profundo. Por quê? Porque o primeiro bode representa a primeira vinda de Yeshua como uma oferta pelo pecado. Yeshayahu, Isaías 53, falou sobre o servo sofredor que morre para fazer expiação pelos pecados do povo de Israel. Nós já estudamos que no Targum é dito que o servo sofredor é o Mashiach. O Zohar e outras fontes rabínicas dizem que o servo sofredor é o Mashiach. Então, ele morre para salvar o povo. Ele morre para carregar sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Então, ele é uma oferta pelo pecado. E a Torá diz que o bode escolhido, sorteado para Adonai, ele era uma oferta pelo pecado em Yom Kippur. Então, em Yom Kippur, havia uma expiação, perdão de pecados,
pelo bode escolhido para Adonai. E esse primeiro bode representa, a primeira vinda de Yeshua HaMashiach, porque ele é a nossa oferta pelo pecado. Yeshua é quem traz expiação, ele que faz a remissão do nosso pecado. Por isso que Yom Kippur somente faz sentido com Yeshua HaMashiach, pois somente Yeshua e ninguém mais traz a expiação pelos nossos pecados. Não adianta o judaísmo ortodoxo hoje fazer Yom Kippur sem Yeshua, porque não existe mais templo, não existem mais sacrifícios de animais. Ah, mas o judaísmo diz que a oração e o jejum expia pecados, mas a Torá diz que a expiação se faz pelo sangue. A expiação se faz pelo sangue. O Talmud, no Tratado de Zevarim, diz que capará, a expiação somente é feita pelo sangue, porque a vida está no sangue. Então a Torá diz que a expiação é só pelo sangue. E Yeshayahu, Isaías, fala sobre esse servo sofredor, que ele morre como uma ovelha levada ao matadouro. Para quê? Para derramar o seu sangue. E aí, o servo sofredor, que é Yeshua HaMashiach, ele faz kaparot avonot, expiações pelas nossas iniquidades. Então, o primeiro bode, que diz a Torá que é oferta pelo pecado, representa Yeshua na sua primeira vinda. Yeshua, ele é o nosso korban, ele é a nossa oferta pelos nossos pecados. O bode para Adonai era uma oferta pelo pecado em Yom Kippur. E era o sangue do bode, que diz a Torá que era aspergido 7 vezes no altar. O sangue apagava as transgressões. E isso aponta para o sacrifício de Yeshua, porque ele é a nossa oferta pelo pecado para expiar as nossas transgressões. Então, o sangue do bode para Adonai aponta profeticamente para a expiação promovida pelo sangue de Yeshua. A expiação é pelo sangue. Diz a Torá em Vaikra, Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue, e eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer a expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. É pelo sangue, diz a Torá. Yeshayahu, Isaías 53, fala sobre o servo sofredor que morre. E daí ele derrama também, não está escrito sangue, mas ele morre ali como uma ovelha no matadouro. Então ele derrama o sangue. A expiação, o perdão é pelo sangue. E Yeshua disse isso em Mateus 26, 28. Yeshua disse: este é o meu sangue da Brit Hadashah, que por muitos é derramado para perdão de pecados. Yeshua falou com todas as letras que é o sangue dele que é derramado para gerar perdão dos pecados. Meu irmão, não existe Yom Kippur sem Yeshua. O Yom Kippur do judaísmo rabínico não faz sentido nenhum, é nonsense, sem sentido, é irracional e viola as escrituras, porque é o sangue de Yeshua que foi derramado para perdão dos pecados. Ivrim, Hebreus, capítulo 13, versos 11 e 12,
também falam isso. Hebreus 13, 11 e 12 dizem o seguinte: porque quanto a estes animais, cujo sangue é levado pelo Cohen Agadol, pelo sumo sacerdote, para o templo, por causa dos pecados, sua carne é queimada fora do acampamento. Por esta razão, também Yeshua, para santificar o seu povo com o seu sangue, sofreu fora da cidade. Então, Yeshua, aí Hebreus está fazendo uma analogia, uma comparação entre Yom Kippur e Yeshua. Em Yom Kippur, os animais eram sacrificados no templo, mas eles eram queimados fora do acampamento, quando havia o tabernáculo fora do acampamento e no templo depois fora da cidade. Isso está em Vaikra, Levítico 16, 27. Então o animal era sacrificado no templo, mas ele era queimado fora da cidade, fora do acampamento. Ok? E aí o que Hebreus fala? Yeshua também, ele morreu fora da cidade. Ou seja, Yeshua representa essa oferta que era queimada fora. E diz Hebreus, para santificar o seu povo com o seu sangue. Então a expiação, meus irmãos, é pelo sangue. Nós já estudamos que o Zohar possui uma passagem sobre o salão do aflito e que é dito que no Gan Eden celestial, isso também é uma alusão ao templo celestial, há um templo celestial e quem faz a expiação dos pecados, no templo celestial é o Mashiach, diz o Zohar. E da mesma maneira, no livro de Hebreus, fala de um templo celestial. E quem faz a expiação nesse templo celestial é Yeshua HaMashiach. Então, que interessante, o Zohar fala sobre um templo celestial e quem faz a expiação no templo celestial é o Mashiach. E o livro de Hebreus fala a mesma coisa, que Yeshua, ele é o nosso sumo sacerdote celestial e ele faz uma expiação, ele faz a expiação pelos nossos pecados. Sobre isso nós podemos ler Hebreus capítulo 9, a partir do verso 22, que diz assim: porque tudo é purificado pelo sangue na Torá, e sem derramamento de sangue não há perdão. Olhem que interessante, hein? Tudo é purificado com sangue e sem sangue derramado não há perdão. Porque era necessário que essas coisas, que são uma imagem das celestiais, fossem purificadas com essas coisas terrenas. Porém, essas coisas celestiais possuem sacrifícios melhores. Então, Hebreus, no verso 23, está dizendo que havia o sacrifício na terra, mas as coisas celestiais, os sacrifícios são melhores do que aqueles aqui da terra. Verso 24 de Hebreus 9. Porque o Mashiach não entrou em um templo feito por mãos, que é a imagem do verdadeiro, templo celestial, mas entrou nos céus para aparecer perante a face de Elohim por nossa causa. Meus irmãos, eu estou lendo a tradução direta do aramaico. Hebreus 9, 24 está dizendo que o Mashiach não entrou no templo feito por mãos, ou seja, ele não entrou no templo humano.
E é dito que esse templo humano, ele é uma imagem do verdadeiro. O que é a imagem? O que é o verdadeiro templo que tem uma imagem? Isso é uma alusão ao templo celestial. Isso é uma referência ao templo celestial. E aí o verso diz que Yeshua entrou nos céus. Então é o templo celestial mesmo. Ele entrou nos céus para aparecer perante a face de Elohim por nossa causa. Ou seja, para fazer a expiação pelos nossos pecados. Yeshua é o sumo sacerdote celestial no templo celestial que ele gera o perdão dos nossos pecados. Ele é o nosso perdão, ele é o nosso Yom Kippur. Às vezes, a Torá falou, né, que sem derramamento de sangue não há perdão. Às vezes as pessoas ficam me perguntando, mas para que precisa derramamento de sangue? Os ateus até dizem, né, que parece que Deus é sanguinário. Deus é sanguinário, ele quer ver sangue. Mas por que o sangue traz a expiação? Há um sentido nisso. Por quê? Não há maior símbolo da vida do que o sangue. O sangue é o que nos mantém vivos. No pensamento semita, o símbolo da vida é o sangue, porque é o sangue que nos mantém vivos. Então, Yeshua, ele derramou o seu próprio sangue. O sangue é a vida. Então, Yeshua derramou o seu próprio sangue, ele deu a sua própria vida pelos nossos pecados. Para quê? Para que nós não tivéssemos que experimentar uma morte espiritual. Que o que é a morte espiritual? É a separação do homem de Deus. Então, Yeshua, ele não quer que o homem viva separado de Deus. E daí ele derramou o seu sangue, que é símbolo da vida, para que tenhamos a vida eterna por meio dele. Yeshua é a fonte da vida e não da morte. E ele deu a sua própria vida para pagar a nossa pena, para pagar o que nós fizemos de errado. Ele pagou as nossas dívidas para que pudéssemos viver para Hashem. E depois que Yeshua derramou o seu sangue por nós, ele ressuscitou e aí, ressurreto, ele proclamou a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Percebam algo interessante na Torá. O Kohen Agadol, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos e ele aspergia o sangue 7 vezes no altar. Vaikra, Levítico 16:14. Por que 7? 7 representa a completude, aquilo que está completo. 7 dias na semana. Nós temos o quê? A festa de Shavuot, 7 vezes 7 semanas. Aí o 50º dia é a festa, 7 vezes 7 semanas. Nós temos a Shemitah, que ocorria de 7 em 7 anos. Nós temos o Yovel, o jubileu, que era 7 vezes 7 anos, e o ano seguinte era o jubileu. Então, a Bíblia menciona muitas vezes o número 7, que significa algo completo. Então, percebam, o sumo sacerdote, ele aspergia o sangue 7 vezes no altar para ensinar algo, que a expiação era completa. Completa. E isso aponta para o sacrifício de Yeshua, porque a expiação operada por Yeshua HaMashiach
é uma expiação completa, total sobre os nossos pecados. Agora percebam também o seguinte: o Kohen Agadol, o sumo sacerdote, ele entrava nos Santos dos Santos, Kodesh HaKodashim, Santo dos Santos, aspergia o sangue 7 vezes, depois ele saía de lá e voltava. Percebam, meus irmãos, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Estava todo mundo vendo o sumo sacerdote, todo mundo olhando para ele. Ele entrava no Santo dos Santos, ele desaparecia. Ninguém via mais ele, ninguém sabia o que aconteceu com ele. Ele ficava lá dentro e ninguém sabia o que estava acontecendo. Ele ficava um tempo lá, fazendo o rito da Torá, depois ele voltava. Meus irmãos, quando o sumo sacerdote ele voltava do Santo dos Santos, isso aponta profeticamente para o retorno de Yeshua HaMashiach. Porque o sumo sacerdote ele era visto por todo mundo, ele sumia no Santo dos Santos, ficava um tempo sumido, desaparecido e voltava. É a mesma coisa com Yeshua. Yeshua, ele veio, ele foi visto por todos, depois ele morreu, ressuscitou e ele sumiu. Ele sumiu, ele desapareceu. E tal como o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o livro de Hebreus fala que agora Yeshua está no templo celestial. Então ele está no templo celestial e nós não estamos vendo ele. Cadê ele? Ele está lá no templo celestial, mas a gente não vê Yeshua, tal como os israelitas não viam o sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos. Mas tal como o sumo sacerdote ele sai do Santo dos Santos, voltando ao retorno do sumo sacerdote, haverá o retorno de Yeshua HaMashiach. Yeshua ele vai sair do Santo dos Santos celestial e ele vai voltar. Ele vai voltar para reinar sobre toda a terra. E ele vai perdoar os pecados do povo de Israel quando Israel se arrepender. E isso vai marcar a sua volta. E aí ele que é o sumo sacerdote celestial, ele que é o próprio Yom Kippur, ele libera o perdão, ele vai liberar a expiação. Agora vejam, nós estamos falando sobre Yom Kippur e o Mashiach. E o tema de hoje é Yom Kippur, o Mashiach e Azazel. E o bode para Azazel? Esse bode, um era sorteado para Adonai, o outro para Azazel. E depois diz a Torá em Vaikra, Levítico 16, 21 e 22, que o que acontecia? O sumo sacerdote, ele botava as mãos sobre a cabeça do bode vivo, o bode para Azazel, ele botava a mão no bode para Azazel, ele confessava as iniquidades do povo de Israel e as transgressões com a mão na cabeça do bode e ele enviava, despachava o bode para o deserto. Percebam, a Torá falou bode para Azazel, só que é um fato curioso, a Torá não explica quem é Azazel. A Torá parte da premissa que você vai ler a Torá e já vai saber quem é Azazel. Né? A Torá podia explicar quem é Azazel, mas ela não explica. E quem é Azazel? E qual é o significado profético do bode lançado para Azazel? De acordo com o livro de Enoque, Azazel é um dos anjos caídos que desceram, assumiram a forma humana e tiveram relações sexuais com as mulheres. Todos vocês se lembram de Bereshit, Gênesis, capítulo 6, que fala que os filhos de Elohim, Binei Elohim,
viram as filhas dos homens e eles se uniram a ela, tiveram relações sexuais e nasceram os Nefilim, nasceram homens de renome. Há uma discussão no judaísmo sobre quem seriam esses filhos de Deus, Binei Elohim, mas o livro de Enoque e o próprio Zohar explicam que eram anjos caídos. Primeiro Enoque, capítulo 6, diz assim: E naqueles dias os filhos dos homens se multiplicaram e nasceram filhas bonitas e agradáveis. E os anjos, os filhos do paraíso, as viram e as desejaram e disseram uns aos outros: Vamos escolher esposas dentre as filhas dos homens e ter filhos com elas. Olha, está dizendo que os anjos olharam as mulheres e a cobiçaram e queriam ter filhos com elas. E aí o verso 3 de 1 Enoque, capítulo 6, diz: Eshemi-Razá, que era o líder deles, dos anjos, disse: Receio que vocês não concordarão com este ato, e eu sozinho tenha que sofrer o castigo por um grande pecado. Então, Shemi-Razá era um anjo que ele ficou com medo de só ele fazer o pecado com as mulheres, e aí ele seria punido sozinho. E aí ele arma um estratagema para arrastar outros anjos para esse tipo de pecado. Ele arrasta outros, e aí diz o verso 4: E eles, os anjos, disseram: Vamos fazer todos um juramento e um pacto, nos ligando todos por imprecações mútuas, para não abandonarmos este plano, mas para concluí-lo. E todos eles juraram juntos e se ligaram por imprecações mútuas. Meus irmãos, então vejam, 1 Enoque capítulo 6 está dizendo que os anjos cobiçaram as mulheres e vão descer para ter relações sexuais com elas. Isso também consta em Bereshit, Gênesis capítulo 6, consta também em Kefabet, 2 Pedro capítulo 2, versos 2 a 10, e em Yehudá, Judas, versos 6 a 8. Então os anjos desceram. Agora, o livro de Enoque fala que havia um dos líderes dos anjos, um anjo com uma função muito proeminente, que é Azazel. 1 Enoque capítulo 8 vai falar quem é Azazel, um anjo importantíssimo. Diz assim: E Azazel ensinou os homens a construírem espadas e facas e escudos e couraças, e ensinou a eles sobre os metais da terra e a arte de trabalhá-los, e os braceletes e os ornamentos e o uso do antimônio, e o embelezamento das pálpebras, todos os tipos de pedras caras, preciosas, e todas as tinturas colorantes. E surgiu muita impiedade, e eles cometeram fornicação, e foram desviados e se corromperam em todas as formas. O que o livro de Enoque quer dizer é que Azazel ele ensinou aos homens fazer espada, faca, escudo, couraça, ou seja, armas de guerra. Azazel é o deus da guerra. Ele ensinou os homens a fazerem guerra para quê? Para que uns matassem os outros. Então ele vai ensinar a guerra e ele que dissemina a guerra no mundo. E para as mulheres, ele ensinou o embelezamento. Para que isso? É a arte da sedução. O espírito de mulheres sedutoras, né? Que é um espírito maligno, aquela mulher que quer seduzir, que quer colocar decote, que quer colocar uma maquiagem exacerbada para atrair homens. Tudo isso, Azazel que ensinou, né? A prostituição, a sedução, a sensualidade, a promiscuidade sexual. Ele ensinou isso. E os anjos tiveram relações com as mulheres. Meu irmão, olha só que profundo o livro de Enoque.
as guerras que acontecem no mundo, um matando o outro, a violência no Brasil com essa bandidagem, tudo isso é obra das forças das trevas. A violência, criminalidade, derramamento de sangue, isso é obra das forças das trevas. Sim. A sensualidade, a sedução, a imoralidade sexual, tudo isso também é obra das trevas. E aí o Zohar, eu falei do livro de Enoque, o Zohar, ele também menciona que os anjos caíram e tiveram relações com as mulheres. O Zohar diz assim, Zohar 1.37a, o Rabino Yitzhak disse, Uzá e Azazel, Uzá e Azazel caíram da morada de sua santidade de cima. Eles viram as filhas dos homens e pecaram com elas e geraram filhos. Estes eram os Nefilim. Como é dito, os Nefilim estavam na terra. Gênesis 6:4. Então o Zohar dá o nome de dois. Claro que foram mais, mas dá o nome dos principais. Uza e Azazel. Eles caíram lá de cima. Eles desceram, viram as filhas dos homens, geraram filhos nelas. O Zohar continua dizendo assim, dos Nefilim é dito, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Gênesis 6, verso 1. Estas formam uma segunda categoria dos Nefilim, já mencionada acima, deste modo. Quando Elohim pensou em fazer o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, Hashem pretendia fazê-lo chefiar os seres celestiais. Olha só, meu irmão, o Zohar começa a dizer que quando o Eterno criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Diz o Zohar que o Eterno queria que os homens chefiassem os anjos. Os homens iriam liderar os anjos, seriam superiores aos próprios anjos. O Zohar dá até um exemplo, tal como José, Yosef, era governador no Egito e debaixo de Faraó todos eram subordinados a Yosef, a José, da mesma forma os anjos seriam subordinados ao homem. Acima de Yosef só tinha o Faraó e acima do homem só teria o Eterno. Mas aí o que o Zohar diz? Já que os anjos seriam subordinados aos homens, os anjos não gostaram disso. E diz o Zohar, os anjos então começaram a caluniá-lo e disseram, o que é o homem para que tu te lembres dele? Visto que certamente o homem pecará diante de ti. Os anjos falaram para o Eterno. E aí disse o Eterno para os anjos, se vocês estivessem na terra com ele, com o homem, o Eterno falou para os anjos, se vocês estivessem na terra com o homem, vocês iam fazer um pecado pior ainda. Vocês seriam piores do que o próprio homem. Ok? Disse o Eterno assim, vocês anjos estão reclamando do ser humano? Se vocês estivessem na terra, vocês seriam piores do que o próprio homem. E daí diz o Zohar que isso aconteceu. Os anjos ficaram piores do que os homens. Por quê? Porque os anjos viram as filhas dos homens, as mulheres, se apaixonaram por elas. E aí o Eterno os lançou do céu. E aí diz o Zohar, Uza e Azazel, eles tiveram relações com as mulheres, mulheres belas, e geraram os Nefilim. E aí, meu irmão, os Nefilim passaram a existir.
já que isso foi um ato totalmente abominável, os anjos, né, existem os anjos caídos, os outros anjos, os anjos santos do bem, os santos, eles ficaram revoltados com o que os anjos caídos fizeram. Eles ficaram revoltados e eles se dirigiram ao Eterno, é o que está no capítulo 9 de 1 Enoque. Eles se dirigiram ao Eterno dizendo o seguinte: Senhor do mundo, tu és o Senhor dos senhores, o Elohim dos Elohim, o Rei dos reis, o Elohim das eras. O trono da tua glória permanece através de todas as gerações, pelas eras, e o seu nome é santo e é glorioso por toda a eternidade. O Senhor fez todas as coisas e tem o poder sobre tudo. E todas as coisas são claras diante da sua visão, e o Senhor vê todas as coisas e nada pode se ocultar do Senhor. O Senhor viu o que Azazel fez, que ensinou todas as iniquidades da terra e revelou os segredos eternos que estavam nos céus. E Shemi-Razá, a quem o Senhor deu autoridade de comandar os seus associados, ensinou a conjurar. E aí os anjos dizem, né, eu não vou ler tudo, mas fala que eles foram, viram as filhas dos homens, as mulheres bonitas, eles dormiram com elas, tiveram filhos, esses filhos são os Nefilim, eles são os gigantes, e eles promoveram muitas iniquidades aqui na terra. Então os anjos se queixam perante Adonai, pedindo uma providência, né? Pedem que o Eterno faça alguma coisa. E aí, no capítulo 10 do livro de Enoque, o Eterno fala com Rafael. Rafael é o Rafael, o anjo Rafael. O Eterno diz para Rafael o quê? Descer e prender Azazel pelas mãos, pelos pés e lançá-lo nas trevas, lançar em um lugar do deserto. E o Eterno fala para que, tipo uma espécie de gruta, de caverna, para Azazel ser amarrado pelas mãos, pelos pés, ser colocado em uma caverna e o anjo Rafael iria jogar pedras ali, pedras para ele ficar preso. E ele ficaria preso aguardando o dia do julgamento. O dia em que ele seria o quê? O dia em que ele seria lançado no fogo. Ok? Então, continua ainda o livro de Enoque, capítulo 10, dizendo que a terra inteira foi corrompida pela obra de Azazel. E o Eterno quis responsabilizar o anjo caído, Azazel, por todos os seus pecados. Isso que é interessante. O Eterno quis o quê? Responsabilizar Azazel por tudo que ele fez. Ele ensinou a arte da guerra, ele ensinou a arte da sedução, a imoralidade sexual, ele teve relações com mulheres, geraram os Nefilim, ele propagou a iniquidade e a maldade na terra. Então o Eterno mandou o anjo Rafael ir prender Azazel, colocá-lo no deserto, jogar pedras por cima para ele ficar aprisionado e ele seria responsabilizado por todas as suas obras más. Sobre esse aprisionamento de Azazel, o Zohar também explica. O Zohar diz assim: depois que Elohim lançou Uza, um dos anjos, e Azazel desceu ao lugar sagrado, eles se extraviaram através das mulheres e seduziram o mundo também.
pode parecer estranho que, sendo anjos, eles pudessem habitar na terra. A verdade, porém, é que, quando foram lançados para baixo, a luz celestial que costumava sustentá-los os deixou e foram transformados em outro grau pela influência do ar deste mundo. O que o Zohar começa a explicar é o seguinte, o Zohar começa a falar o seguinte, eles eram anjos que o Eterno expulsou dos céus. Mas aí sempre me perguntam, Tzadok, como que os anjos que são anjos vão produzir filhos? Eles são anjos, eles são seres espirituais. Como eles vão gerar filhos? É impossível. Mas isso nada é impossível para o Eterno. O Zohar explica que quando o Eterno mandou eles lá de cima para baixo, houve uma transformação na natureza desses anjos. O Zohar até compara com o man, com o maná. Diz o Zohar que o maná, isso é verdade, diz a Torá que o maná desceu dos céus. O Zohar diz que o maná era celestial. O maná era celestial. Mas se o maná era celestial, como que as pessoas podiam comer o maná? Não é algo celestial. E aí o Zohar diz que o maná era celestial, mas quando ele desceu, ele teve a natureza transformada para se tornar um alimento que nós pudéssemos comer. Então o maná desceu dos céus, foi transformado para que nós pudéssemos comer o maná. Diz o Zohar, os anjos caídos também, quando eles desceram, eles foram transformados. E aí o que aconteceu? O Eterno permitiu que eles tivessem essas relações sexuais ilícitas. E aí diz o Zohar que o Eterno viu que esses anjos caídos seduziram o mundo e o Eterno prendeu os anjos caídos em correntes em uma montanha. Os anjos foram acorrentados e presos em uma montanha. E aí, meus irmãos, o Zohar diz o seguinte, olha que forte, que algumas pessoas na antiguidade, os anjos não podem sair, os que caíram nessa época, né? Hoje há demônios, mas os que caíram nessa época ficaram presos numa montanha. Eles não podiam sair dessa montanha e circular. Mas o Zohar diz o seguinte, que algumas pessoas na humanidade descobriram a localização dessa montanha, chamadas de Montanhas do Leste. Uma dessas pessoas foi Balaão. E as pessoas iam até lá, sabe para quê? Para quê? Para aprender encantamentos, feitiçarias e adivinhações. Para aprender as artes do ocultismo. Meus irmãos, isso é muito forte. Por quê? Porque as forças das trevas produzem milagres também. Vocês se lembram que os feiticeiros do faraó também fizeram que a madeira, o cajado, se transformasse em serpentes. Hoje existe feitiçaria, existe magia negra, existe muita coisa. Tudo bem, existem pessoas que inventam, mas existem milagres, sim, produzidos pelas forças das trevas. E como que isso é possível? Diz o Zohar que esses anjos caídos ensinaram uma série de coisas e isso foi passando de geração em geração. Então, o que eu entendo? A feitiçaria que existe hoje, tudo isso são artes ocultas e das trevas que já existem há muito tempo, mas foram passando. O Zohar diz que Balaão, ele aprendeu lá a feitiçaria e outros feiticeiros também, ok? Com os anjos caídos que estavam acorrentados nesse local chamado de Montanhas do Leste. Antes de continuar aqui,
Yom Kippur e falando sobre Azazel, meus irmãos, nós temos que entender no dia de hoje que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais, disse Shaul em Efésios capítulo 6. Existe um mundo das trevas invisível que milita contra as nossas vidas. Existe a tentação, existe a acusação, existe a influência, e aqueles que dão brecha podem até mesmo ficarem endemoniados. Se o sujeito começar a se apostatar, pode até acontecer isso. É interessante a mensagem de Yom Kippur, que Yom Kippur nós estamos pedindo a expiação e o perdão dos nossos pecados, mas quem é aquele que deseja que nós pequemos? Satan, Satanás. Satanás quer que nós venhamos a pecar. Ele é o pai da mentira, ele é o homicida, ele é o transgressor. Então, Yom Kippur nós queremos o perdão dos nossos pecados, mas os nossos pecados, eles são estimulados por Satan, que possui uma ligação com Azazel. Alguns estudiosos dizem que Azazel é um dos nomes de Satan. Uns dizem que é o próprio Satan e outros dizem que Azazel seria um dos grandes líderes de Satan, né? Alguém que recebe a autoridade de Satanás, um emissário, aquele que age em nome de Satanás. Meus irmãos, eu queria que você refletisse sobre isso. Toda vez que nós estamos pecando, toda vez que pecamos, nós estamos dando legalidade às forças das trevas. Toda vez que nós pecamos, nós estamos, ainda que indiretamente, ainda que reflexamente, nós estamos ali compartilhando o desejo de Azazel. Percebam, o judaísmo hoje faz uma liturgia totalmente mecânica e fria. Muitos rabinos nem creem em demônios. Meus irmãos, por que em Yom Kippur é falado de Azazel, que é um anjo caído? A Torá quis mencionar esse anjo caído para nos gerar essa consciência de que quando estamos escravizados pelo pecado, é o que falou Yeshua e Yohanan, quem é escravizado pelo pecado é filho de Satan. Yom Kippur só faz sentido quando nós cremos em Yeshua e quando nós nos libertamos dos grilhões das trevas. Quando nós nos libertamos desse mundo tenebroso que quer fazer com que nós venhamos a pecar. Meu irmão, desculpe ser repetitivo, mas que fique isso bem claro na tua mente. Yom Kippur, eu estou pedindo perdão dos meus pecados, só que quem faz você pecar? As forças das trevas, os emissários de Satan, Azazel, Uza e tantos anjos caídos que querem levar o homem ao pecado. As pessoas não percebem quando elas cometem imoralidade sexual, quando mulheres colocam roupas sensuais, quando mulheres estão ali com um espírito de sedução. Há ali por trás forças malignas. Eu não estou dizendo que necessariamente a mulher está endemoniada. Mas, no mínimo, ela está recebendo uma sugestão. Ela está recebendo uma influência. É como o desenho animado, né, do diabinho que fica falando no ouvido da pessoa, ouvindo para aconselhar o mal. É isso que passa no desenho animado. No mínimo, as forças das trevas estão ali.
Meu irmão, imoralidade sexual, a pessoa que comete, ela está ouvindo a voz do Shedim, dos demônios, de Satanás, de Azazel e de tantos e tantos anjos caídos. E é por isso que eu acho que o Yom Kippur é tão profundo que a Torá chega e enfatiza no rito de Yom Kippur Azazel, que é um anjo caído, para que tenhamos o quê? Biná, entendimento, um discernimento espiritual para verificarmos que nós não podemos viver no pecado. Então, o bode para Azazel na cerimônia de Yom Kippur, que o sumo sacerdote mandava ele para o deserto. Por que mandava ele para o deserto? Porque, na verdade, era o seguinte, é dito na Torá, colocava a mão na cabeça do bode para Azazel, confessava os pecados e mandava ele embora. Meu irmão, a ideia de mandar embora é afastar o pecado do acampamento de Israel. Ok? Por que mandar o bode para longe? A ideia é mandar o pecado embora, é mandar o pecado para longe. E por que isso? Porque na antiguidade, vários povos tinham um pensamento, e isso a gente vê até nesse próprio texto da Torá, que, por exemplo, nós lemos os rituais hititas. Eram povos pagãos hititas, os rituais de Ambase e Ruvarlo. É um ritual parecido, em que você botava a mão na cabeça do animal e mandava o animal para longe. Para quê? Para o animal levar embora a maldade, para que a maldade saísse dali do acampamento. Então, esse rito, que outros povos tinham um ritual parecido, como os hititas, não é igual à Torá, mas é parecido, mas é o mesmo conceito. O conceito é mandar para longe, mandar embora todo aquele mal. E por que para o deserto? O bode vai para o deserto, porque o livro de Enoque fala que Azazel foi preso em uma caverna no deserto. Olhem só, nada é à toa. A Torá fala para mandar no deserto o bode para Azazel, porque o livro de Enoque fala que foi no deserto, em um local do deserto, que ele foi aprisionado e jogaram pedras ali em cima para que ele ficasse ali aprisionado. Ok? Então, percebam algo também interessante. No livro de Enoque é dito que a terra inteira foi corrompida pelas obras malignas de Azazel, e o Eterno quer responsabilizar Azazel pelos seus pecados. E aí, em Yom Kippur, Azazel é mandado para o deserto, tal como no livro de Enoque, Azazel é preso e no deserto. Quer ver só? 1 Enoque, capítulo 10, versos 4 e 5. E Adonai disse para Rafael, o anjo Rafael, prenda Azazel pelas mãos e pelos pés e lance-o nas trevas e faça uma abertura no deserto que está em Dudael e lance-o ali e coloque sobre ele rochas ásperas e pontudas e cubra-os com trevas e deixe-o permanecer ali para sempre e cubra o seu rosto para que Azazel não possa mais ver a luz. Então o livro de Enoque está dizendo que o Eterno ordenou ao anjo Rafael prender Azazel, prender pela mão, pelo pé, no deserto, fazer um buraco, jogar ele ali e jogar a pedra em cima. Então vejam, Azazel é um personagem importante em Yom Kippur e ele está relacionado ao próprio Hassatan, ao próprio Satanás, porque Satanás tem várias funções.
uma das funções de Hassatan é nos acusar diante do trono de Hashem. Todo mundo lembra do livro de Iov, de Jó, que Hassatan aparece perante o Eterno para acusar Iov, para acusar Jó. Vários rabinos falam que isso está atrelado ao quê? A isso que nós estamos estudando hoje, a essa função de acusação. Hassatan, ele nos acusa. E ele usa o que para nos acusar? Ele nos acusa dos nossos pecados, das nossas transgressões, de tudo aquilo que nós fizemos contra o Eterno. Segundo o pensamento judaico, Hassatan, isso é muito interessante, Hassatan acusa ininterruptamente as pessoas. Porém, Yom Kippur, hoje, não há acusação. De acordo com o pensamento judaico, Yom Kippur é o único dia em que Hassatan não pode acusar aqueles que se arrependeram verdadeiramente e pediram perdão ao Eterno. E aí o Eterno perdoa. Então, olhem que interessante. De acordo com o pensamento judaico, Satanás acusa você e eu todos os dias das nossas vidas. Todo dia ele acusa. Em Yom Kippur, se você se arrependeu de verdade, se você pede perdão, o Hassatan, hoje é o único dia que ele não pode fazer mais nada contra você. Não pode mais te acusar. Vejam, e eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Na verdade, esse arrependimento e essa autoridade para não recebermos a acusação de Hassatan, essa autoridade quem dá somente é Yeshua HaMashiach. Porque Yeshua, ele venceu Hassatan, diz a Brit Hadashah. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o próprio Hassatan. A própria Brit Hadashah diz em Apocalipse que Hassatan é o acusador dos nossos irmãos. Muita gente pode pensar assim, Hassatan acusa só o ímpio. Hassatan, Satanás acusa só o ímpio. Não, Apocalipse diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. E diz mais, que ele acusa de dia e de noite. Ou seja, ele acusa direto. Porém, meus irmãos, nós temos uma autoridade para lançarmos por terra toda e qualquer acusação de Hassatan contra a tua vida. Porque nós temos o sangue de Yeshua HaMashiach. Nós temos o mérito do servo sofredor que tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas doenças, as nossas transgressões. E aí nós recebemos o quê? Um perdão por meio de Yeshua HaMashiach. E a acusação de Hassatan cai por terra. Quando eu falei que Hassatan ele acusa todo dia, menos em Yom Kippur, os rabinos têm até uma explicação bastante interessante sobre isso. Por exemplo, o Midrash Rabbah, Shir Hashirim Rabbah, diz algo muito interessante. A palavra Hassatan, na gematria, possui o valor numérico, Hassatan, o valor numérico de 364. 364. E o ano tem quantos dias? 365. Então, olha só. O ano tem 365 dias. Hassatan, na gematria, é 364. Ou seja, Hassatan acusa 364 dias em cada ano. O único dia que ele não pode acusar
é justamente o quê? Yom Kippur. Mas não é assim, chegou Yom Kippur, tá liberado. Não. A literatura rabínica fala para aqueles que estão se arrependendo de verdade. Ok? Aqueles que se arrependeram de verdade. E acrescento eu, não é qualquer um que se arrepende. Aqueles que se arrependeram, invocaram o nome de Yeshua HaMashiach e pelo mérito, Zehut HaMashiach, obtém o perdão dos pecados. Algo interessante, né, que amanhã, por isso que eu falei que amanhã 5h15, né, quem entrou depois, amanhã 5h15, lá no site, naquela aba que você pega sempre o link, eu vou colocar um link do Zoom, que nós vamos fazer orações de intercessão até o final do jejum, de 5h15 até o final do jejum, que dá 6h15, 6h17. E aí, o final de Yom Kippur, como que é? Que vai ser amanhã, para finalizar o jejum. É tocado o shofar. O shofar é tocado. É interessante que shofar, ele carrega a letra Shin, que é uma letra que está na palavra Teshuvah, retorno, arrependimento. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de retorno e o shofar está ligado a Teshuvah. Outra coisa interessante que a literatura rabínica diz que quando é tocado o shofar em Yom Kippur, há uma linguagem secreta no som do shofar comunicando o desejo de Hashem de perdoar. O Eterno está liberando perdão e isso afugenta Satanás. Explicando de uma forma melhor. Quando se toca o shofar, é emitido sons, né? Os toques do shofar, o tequiá, shevarim, teruá e o tequiá gedolá, que são os 4 toques do shofar. Quando é tocado isso, há uma linguagem secreta, uma linguagem celestial, dizem os rabinos, que o Eterno está manifestando que ele quer perdoar e ele está perdoando quem se arrependeu verdadeiramente. E aí isso faz com que caia por terra todas as acusações contra a tua vida. Inclusive, a Satã, ele não pode mais te acusar. Então, meu irmão, amanhã vai ser um dia tremendo, ok? Será um dia tremendo que nós vamos fazer uma transmissão exclusiva para os nossos alunos, uma transmissão exclusiva, tá? Vai estar lá no site, na área exclusiva para os nossos Talmidim, que nós vamos terminar o rito de Yom Kippur. Vamos fazer orações de intercessão e vamos tocar o shofar, comunicando essa linguagem celestial, essa linguagem secreta, que o Eterno está perdoando aqueles que se arrependeram e o Eterno está lançando por terra todas as acusações de Hassatã contra a tua vida. E de onde tem essa história aí do shofar estar associado ao perdão, né? Isso que eu estou falando, de onde os rabinos tiram isso? Por que se toca o shofar em Yom Kippur? Por quê? Porque, segundo a tradição rabínica, nós sabemos que Moisés desceu com as tábuas de Aseret Hadebrot, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Moisés viu o povo fazendo o quê? O bezerro de ouro, ok? O que ele fez? Ele quebrou as tábuas. E aí ele subiu no monte de novo para pegar as segundas tábuas. E ele voltou com as tábuas novas. Ele voltou com as tábuas novas. Quando? Quando ele voltou no calendário judaico. Ok? Ele trouxe as primeiras, bezerro de ouro, foram quebradas. Ele sobe de novo
e depois de um tempo ele volta com as novas tábuas. Qual é o dia em que ele desce com as novas tábuas? Dia 10 de Tishrei. Que é quando? Hoje. Que é hoje. Então, quando ele desce com as tábuas novas, é no dia 10 de Tishrei, que é Yom Kippur. E ali o Eterno perdoou o povo pelo pecado do bezerro de ouro e liberou o perdão e apagou os pecados. Então, vejam, o dia em que Moisés desce com as novas tábuas é o dia de Yom Kippur, em 10 de Tishrei, em que o Eterno ele mostra que está mantendo a aliança da Torá, ele está liberando perdão para o povo de Israel. E aí, o que aconteceu? Quando Moshe desceu, o shofar foi tocado. Quando ele desceu. Então, o shofar está... Quando ele desceu, o shofar foi tocado. Então, os rabinos dizem, então o shofar está ligado ao quê? Ao perdão dos pecados. Isso é muito interessante, né? Ele desce, o shofar está tocando, então está tocando, comunicando que os pecados foram perdoados. Meus irmãos, Yom Kippur é dia de recebermos a expiação dos nossos pecados pelo sangue de Yeshua HaMashiach e o perdão de Hashem. Mas também é dia, hoje não é dia apenas de recebermos o perdão dos nossos pecados por meio de Yeshua. Hoje é dia também de proclamarmos a nossa vitória sobre Azazel. A nossa vitória sobre Satanás. Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 7, diz: E houve uma guerra no céu, Micael e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam, e não prevaleceram, e não se achou lugar para eles no céu. E foi lançado fora o grande dragão, que é a serpente, a cabeça, que é chamada de acusador e Rassatã, que enganou toda a terra. Ele foi lançado sobre a terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz do céu dizendo: Eis o resgate e o poder e o reino de nosso Elohim, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de noite e de dia diante do nosso Elohim. Agora o verso 11 de Apocalipse 12, a continuação. Olha só. E eles o venceram. Venceram quem? Eles venceram Rassatã, o acusador, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram a sua própria vida até a morte. Meus irmãos, esse texto mostra um grande princípio de batalha espiritual. Nós vencemos, é com o sangue do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Disse o Renan Hamatbil, João Batista. Esse é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que aparece em Isaías 53, dizendo que o servo sofredor, como cordeiro, foi levado ao matadouro. Esse é o mesmo cordeiro ou carneiro, que o cordeirinho cresce e vira carneiro, que quando Abraão ia sacrificar Isaac, o seu próprio filho, quando Abraão ia sacrificar o seu próprio filho, o Eterno falou o quê? Para ele não matar o seu próprio filho. E apareceu um carneiro, que é um cordeiro maior, e o Eterno falou para matar o animal. E aí diz a tradição rabínica que o animal morreu no lugar de Yitzhak, morreu no lugar de Isaac. O animal morreu no lugar de Isaac.
E dizem os rabinos, com o chifre daquele animal foi feito o primeiro shofar. O primeiro shofar foi feito, dizem os rabinos, com o chifre daquele animal que morreu no lugar de Yitzhak, de Isaac. Então vejam, Apocalipse capítulo 12, verso 11, fala que nós vencemos Hassatan pelo sangue do Cordeiro, que é o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo, que é o Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo, que é o Cordeiro previsto em Isaías 53, que diz que o servo sofredor, ele é levado ao matadouro como um cordeiro que não abriu a sua boca. E é como um cordeiro que morreu no lugar de Yitzhak, de Isaac, um cordeiro substitutivo. E esse cordeiro é Yeshua HaMashiach, o nosso cordeiro que morre em nosso lugar. Para concluir a mensagem de hoje, meus irmãos, a morte de Yeshua foi o verdadeiro Yom Kippur, o legítimo dia da expiação, o dia em que Hashem abriu as portas do perdão para todos aqueles que genuinamente se arrependem dos seus pecados e invocam o sangue de Yeshua HaMashiach para a obtenção das expiações de todas as nossas iniquidades. Yeshua purificou os nossos pecados por meio do seu próprio sangue. É o que diz Hebreus 9, versos 12, 14 e 24. Nós recebemos purificação dos nossos pecados pelo sangue de Yeshua. E nós vimos que para vencer Satanás, em Apocalipse, eles estavam com o sangue do Cordeiro. Tal como o bode para Azazel era lançado ao deserto, fora do acampamento do povo, Yeshua, ele carrega os nossos pecados. E Yeshua leva os nossos pecados para longe. É o que está em Hebreus 9, 28 e Isaías 53, 11 e 12. Assim como Azazel foi amarrado e vencido, nós podemos vencer as tentações e as armadilhas de Satanás. Como? Pelo nome e pelo sangue de Yeshua HaMashiach. Em Yom Kippur, nós olhamos para Yeshua com um coração que não apenas se lamenta e se arrepende dos nossos pecados, mas nós também nos regozijamos. Por quê? Porque o sacrifício de Yeshua nos purifica completamente. Tão completamente que nós podemos nos aproximar de Hashem sabendo com certeza que ele nos aceita completamente. Que é a mensagem de Hebreus 10, 19 a 22. Meus irmãos, o Eterno, ele nos aceita. Hoje é dia de corrermos para os braços do Pai. É dia de arrependimento e de lamentação pelos nossos pecados. Sim, mas também é dia de alegria. É dia de alegria porque o sangue de Yeshua nos purifica do pecado e faz com que tenhamos livre acesso ao Pai. Façamos uma oração para encerrarmos esse shiur e depois eu darei os recados finais. Mas agora vamos orar. Hashem, nós oramos a Ti, te agradecendo, Pai, por esse dia,
te agradecendo pela revelação que tu nos deste deste shiur, e que nós possamos aplicar todo o ensinamento que recebemos dos céus em nossas vidas. Que não sejamos enganados por Hassatan, que não sejamos enganados pelas forças das trevas, que não venhamos a pecar, porque Yohanan escreveu que aquele que comete pecado não é de Elohim. Eterno, que nós alcancemos uma libertação completa, que nós possamos comparecer diante do teu alto e sublime trono, vestidos de branco, como diz Apocalipse, representando a pureza, a santidade, representando pessoas que te servem de forma autêntica. Eterno, que hoje haja uma reflexão profunda dos nossos pecados, que haja uma reflexão de tudo aquilo que nós pecamos contra ti durante o ano passado, e que haja realmente uma mudança completa, que sejamos impactados no mundo espiritual com a tua presença, que realmente venhamos sentir e vivenciar uma nova vida, uma vida em que somos totalmente transformados e regenerados, com os pecados expiados pelo sangue de Yeshua HaMashiach, e que possamos andar com retidão na tua presença. Que haja lamentação, que haja tristeza pelos nossos pecados, que haja quebrantamento de corações por todas as nossas transgressões e iniquidades, que viemos a ficar tristes por aquilo que fizemos de errado, mas que, ao mesmo tempo, nós busquemos, Pai, um arrependimento total. E com isso, nós sabemos que tu não lanças fora aqueles que se arrependem de forma legítima. E quando nós nos arrependemos de forma verdadeira, nós sabemos que tu liberas o teu perdão pelo sangue de Yeshua HaMashiach. Nós oramos e te agradecemos. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém ve Amém.